Infelizmente, mais uma vida perdida pelo extremismo e pelo abuso das drogas. E infelizmente não vai ser nem a primeira nem a última. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta nesse quadro Matheus Fala. E hoje é um vídeo muito sério e nesse vídeo eu quero deixar alguns pontos esclarecidos sobre tudo que está acontecendo. E recentemente um fisiculturista novo, muito jovem, que faleceu, 23 anos de idade, um menino, gente. Olha, essa idade assim de 23 anos é uma fase muito boa, uma fase muito gostosa, porque é a fase que você está sonhando, a fase que você está começando uma vida adulta. Geralmente é a fase que você já termina a faculdade, já tem seus planos, está começando sua carreira. E assim, realmente é muito triste você ter uma notícia nesse teor e de uma maneira tão trágica que aconteceu com o atleta Gunley. Eu não sou muito por dentro do fisiculturismo, mas antes de fazer esse vídeo, realmente eu olhei, pesquisei, fiquei sabendo de muitas informações para vir falar para você e dar meu parecer. Porque não é a primeira vez que isso acontece. Ultimamente, muitos atletas estão perdendo sua vida por causa de abusos e usos severos de anabolizantes, esteroides anabolizantes, diuréticos, insulina. E dessa vez foi uma fatalidade com ele. Quero deixar também uma opinião minha sobre influenciadores, que eu vou dar um papo muito reto sobre isso. Então espero que você, junto comigo, venha refletir um pouco, né, sobre essas coisas. Esse atleta Gunley, ele ficou muito conhecido pela sua essência, né, por ser um menino de raçudo, um menino que quer batalhar, crescer. E como eu falei, essa faixa etária é uma faixa etária onde você tem muita energia, onde você tem sonhos, onde você tem planos, onde você vai dar o máximo de si para você conquistar o que você quer. E ele era um menino jovem, fisiculturista, que estava sonhando em se tornar profissional. E infelizmente a sua vida foi ceifada prematuramente por esse ocorrido. Muitos estão deduzindo aí na internet que foi por abuso de insulina. E eu fiquei sabendo que, em alguns vídeos, que ele já tinha anunciado que estava usando insulina, que é uma droga muito comum no bodybuilding, ainda mais galera que procura realmente subir de peso. E é uma droga muito perigosa, é um remédio muito perigoso, que realmente em uma dose errada pode ceifar a sua vida, como também um diurético. Mas hoje já se sabe que o fisiculturismo é um esporte que se traduz em uma guerra química. Existem pessoas que vão ter genética para o esporte, que vão utilizar os recursos ergogênicos, vão se sobressair, vão ter sucesso. Mas você pensa um pouco comigo que é uma roleta russa, porque você vai fazer a utilização dos ergogênicos. Muitas das pessoas não têm nem sequer acompanhamento médico, e mesmo você não tendo acompanhamento médico, você corre risco de ter problemas. Por isso tem muito atleta que pausa e depois retorna, porque não existe dose segura para você utilizar qualquer ergogênico para fins estéticos. Isso é balela, isso é mentira. Quem falar para você isso é um mentiroso, uma pessoa que realmente não tem às vezes nem amor pela própria vida, quem dirá da pessoa que ele está orientando. E infelizmente ele foi ceifado. Muitos deduzem isso pela forma trágica que foi. Menino jovem, não se sabe se ele tinha problemas crônicos prévios cardiovasculares, mas isso já se repetiu várias vezes. E muitos atletas que eu já vi perdendo sua vida dessa forma, atletas que estavam bem, aparentemente saudáveis, sem nenhum problema devido ao uso forte de substâncias, de repentinamente falecerem. E realmente é muito triste. A família deve estar toda arrasada, o menino novo, cheio de sonhos, energia. Eu acho que vai ficar bacana assim, o que ele vai deixar de mensagem para esses jovens, é de batalhar e de lutar, realmente de conquistar aquilo que você quer, de ter essa garra, essa gana. Um dos sentimentos que me voltou a ter essa vida, porque eu lembro quando eu era jovem, eu era obeso, eu assistia muito vídeo de fisiculturistas, de atletas, mostrando aquela essência do fisiculturismo que muito hoje não tem, de você ter garra, ter disciplina, ter determinação, de você querer mudar a sua realidade. Eu acho isso que pelos vídeos que eu vi dele, ele realmente transmitia muito isso e ganhou o público com isso, com esse coração puro de querer conquistar as coisas. Infelizmente é uma notícia muito triste e mais uma vida se foi pelo abuso e pelo extremismo. E é o que eu falo, galera, cada um toca a vida da forma que quer, né? E cada um vai ter o preço a pagar por aquilo que quer fazer. Eu sou uma pessoa que
De certa forma, o fisiculturismo, eu tenho uma certa admiração pela disciplina, pela garra, mas eu critico muito pelo extremismo, pelo uso de drogas, uso de anabolizantes e de substâncias para aumento da sua performance. Que Deus conforte o coração dessa família, né? Só que um outro ponto que eu acho muito interessante, que eu gosto de observar as pessoas, são muitos influenciadores falando sobre o extremismo, falando sobre o abuso de substâncias, sendo que elas são pessoas que aparecem com 3 dígitos de peso, seco e shapeado. E com certeza são pessoas que utilizam e abusam. Ontem eu fiz um vídeo falando sobre você ser exemplo daquilo, você viver, você vender o que você vive, né? De você realmente falar uma coisa e botar aquilo em prática na sua vida. E eu vejo muita hipocrisia desses influenciadores, que realmente eu critico, pois falam sobre extremismo, falam sobre o abuso, mas muitos deles já postaram vídeos na internet, já mostraram protocolos, já mostraram projetos que milagrosamente do nada um shape apareceu. E indiretamente esses jovens de hoje em dia acabam sendo influenciados por essas pessoas. E é a minha crítica que eu deixo. Será que essas pessoas que dizem que são contra os extremismos, que são contra esse abuso de drogas, realmente eles vivem aquilo que estão falando agora? Há muita hipocrisia nesse meio e a galera não abre o olho. É por isso que eu fico muito com o pé atrás com esses influenciadores que se dizem influenciadores, mas na prática fazem totalmente diferente. E aí eu vejo muito influenciador falando, nossa, ele estava abusando, ele estava fazendo isso aqui. Mas se é próprio pensar que muitos desses influenciadores que falam isso hoje, antigamente estavam ali sendo abusers também, e estimulando essas pessoas mais jovens, que provavelmente ele era mais jovem na época, a ter isso, a ter um estilo de vida assim. Então é a crítica que eu deixo sobre esses influenciadores que falam uma coisa, mas pregam totalmente outra, entendeu? Realmente é uma responsabilidade muito grande. Eu já fiz um Reels falando do porquê eu escolhi ser natural. Provavelmente eu posso falar um vídeo aqui no YouTube de forma mais aprofundada dessa minha decisão de vida. Não é a decisão de eu não usar, de vida, realmente de manter-se natural, de buscar saúde e longevidade, porque eu acredito que não adianta você querer construir algo para sua vida sólido, sendo que você não tem saúde para sustentar. Então essa é a minha crítica que eu deixo a esses influenciadores que hoje estão comentando sobre o falecimento desse jovem, mas que muitos deles, maioria deles, se não dizer, eu não posso dizer quase 100%, antes estavam lá influenciando essa molecada a fazer o que fazem hoje. E, infelizmente, é algo que vai acontecer corriqueiramente, não vai acabar aqui por agora, tá? E com certeza o governo vai começar a olhar isso com outros olhos. Eu tava olhando uns vídeos aqui, até mesmo do Notícia Maromba, sobre que está correndo os bastidores projeto de lei para a regulamentação do fisiculturismo. Galera, sendo sincero aqui, não sou muito de trazer opinião política pro canal não, mas esses políticos, eles são víboras, né? Provavelmente eles vão querer refazer a regulamentação da profissão para poder gerar arrecadação, simples e puramente. Duvido que vai ser por questão sanitária ou por questão de saúde, porque senão já tinham feito. Eles vão aproveitar esse hype do momento, que tá todo mundo falando, que é algo que realmente impactou a sociedade, para poder tirar vantagem sempre, né? Como sempre querem fazer. Infelizmente o jogo é assim, e desde sempre, como eu me conheço como pessoa, como gente, é dessa forma que sempre aconteceu. E a princípio, vamos ver o que vai ser nos próximos episódios. Então é isso que eu queria falar, galera, um pouco sobre esse ocorrido. Eu acredito que, assim, eu não estava muito confortável em fazer esse vídeo, sendo sincero para vocês, mas eu vejo que no meu canal, mesmo sendo pequeno, a maior parte das pessoas que assistem meus vídeos são jovens e adolescentes. E a mensagem que eu quero deixar para vocês é que você tem que ter as suas escolhas, mas você tem que ter consciência do preço, se você está disposto a pagar. E às vezes ele pode ser alto. O seu bem mais precioso, além da saúde, também é a sua vida. Não adianta você querer algo que você almeja em sua vida, sendo que você corre o risco de perdê-la.
Então fica a reflexão para vocês, tá, pessoal? Realmente é um dia um pouco triste. Uma notícia dessa eu não acho muito bacana. Muitas pessoas vão fazer pelo hype e eu quero fazer simplesmente para poder educar vocês. Se esse vídeo alcançar pelo menos uma pessoa, onde ela pode refletir mais essa mensagem que estou falando aqui agora, para mim minha missão já foi cumprida, tá bom? Grande abraço para todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima.